a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem dar um aleluia? Quantos podem olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: hoje é noite de milagres? Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco, irmão. Aleluia. Quero agradecer ao Ministério de Louvor. Muito obrigado. Uau, que unção maravilhosa. Meu Deus, dava para receber a noite toda aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Antes de começar, irmãos, eu só queria agradecer ao pastor Joselito, a Ana Helena. Muito obrigado pela oportunidade. Eu e a Luana, nós não estaríamos aqui se vocês não acreditassem na nossa vida. Então, é uma honra mesmo. Eu venho, irmão, ministrar, mas eu venho com o coração cheio de gratidão. Eu venho com o coração cheio mesmo de honra pela oportunidade de estar aqui essa noite ministrando para você. Você sabe o zelo que o nosso pastor e a Ana Helena têm por esse púlpito. Então, para mim, eu venho com temor e tremor. Amém? Então, pastor, muito obrigado. Ana Helena, muito obrigado. Se eu pregar inspirado hoje, irmão, é porque a Luana está aqui. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu queria iniciar. Eu só queria saber onde que fica o meu tempo. Vai pôr ali? Amém. Irmãos, eu só queria iniciar fazendo uma enquete aqui bem rapidinha. Quem aqui já fez o rema? Olha o tanto de gente. Agora eu vou fazer outra enquete. Quem aqui não fez o rema? Quem aqui ainda não fez o rema? Não fique tímido não, levanta a mão. Quem não fez? Olha o tanto de gente que ainda não fez o rema. Amém, glória a Deus. Aleluia, esse é o seu ano, amém? Eu só queria dar um testemunho bem rapidinho para você. Quando eu tinha ali aproximadamente... Irmãos, eu vou fazer um trato antes de começar. Eu vou falar rápido, você ouve rápido, a gente aprende rápido, amém? Então, eu vou pedir a concentração dos seus ouvidos, amém? Glória a Deus. Então, quando eu tinha ali aproximadamente meus 14 anos, eu tive um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Vindo de uma família, que não professava ali a fé no Senhor. Mas eu entendo, queridos, que quando eu fiz os meus 14 anos e eu tive esse encontro, e eu dou glória a Deus por ter sido no verbo da vida, amém? Quando eu nasci de novo, comecei a descobrir essa palavra. Logo em seguida, ao nascer de novo, comecei a ouvir sobre o rema. E no meu tempo não tinha essa vantagem, de ser com 16 anos de idade, você está no lucro mesmo. E eu me lembro, querido, que eu almejava chegar aos 18 anos e era para fazer o rema. E eu lembro muito bem quando as aulas estavam abertas, a matéria Fundamentos da Fé, professor João Roberto, ele ensinando ali Fundamentos da Fé, e ele dizia: é melhor ter fé do que ter dinheiro. E eu fiz: meu Deus do céu, isso é uma revelação. E eu agarrei aquilo. Quando foi chegando ali no finalzinho da matéria, eu quero lembrar para você que eu ia de manhã, eu ia de noite, irmão. Aquela sede mesmo por receber a palavra. Quando foi chegando no finalzinho da matéria, eu lembro que parecia que o diabo sentou do meu lado e disse: nadou, vai morrer na praia. Olha aí, não tem dinheiro para pagar o rema, mas tinha uma palavra dentro de mim que estava sendo plantada. E essa palavra dizia que era melhor ter fé do que dinheiro, porque se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Afinal de contas, assim como a chuva desce do céu e molha a terra, e a terra produz o seu fruto, assim é a palavra que sair da boca de Deus, não voltará para ele vazia, antes produzirá o propósito a qual ela foi designada. Você está comigo? Então eu fui ali e a diretora disse: venha tirar uma foto para você ver o seu semblante antes e depois do rema. Querido, eu lembro como hoje, eu demorei a ir porque o diabo estava ali dizendo que eu não ia conseguir, mas quando aquele povo se juntou lá na frente, eu fui um dos últimos a levantar, fui um dos primeiros a ficar na frente. Fui lá, tirei aquela foto maravilhosa, amém? E eu lembro, irmãos, o diabo falando: agora você tem uma prova, agora tem a prova que você nadou e vai morrer na praia, porque afinal de contas, você não tem dinheiro para pagar o rema. Mas, irmãos, eu lembro que quando eu pegava carona com o pastor João Roberto, até a carona Deus providenciou, ele ia no carro falando sozinho, irmão, e eu não entendi o que ele estava fazendo, até que um dia eu perguntei: o que é que o senhor está fazendo? Ele disse: estou estourando alguns pensamentos. Aleluia. Para mim não fazia sentido, mas ele estava declarando a palavra e eu fui aprendendo. E da entrada até a porta eu fui mesmo fazendo a mesma coisa. O diabo dizendo: olha aí, vai voltar para casa, tanta gente aqui fazendo rema, você não vai conseguir. Uma turma grande, irmãos, quase 400 pessoas. E eu lembro que quando eu fui chegando perto da porta, eu ia dizendo: pai, muito obrigado, é melhor ter fé do que dinheiro. E eu lembro que quando eu cheguei ali perto da porta, querido, uma pessoa me abordou e disse assim: olha,
eu sou um graduado do Rema, Deus me mandou aqui hoje para escolher uma pessoa para pagar os 2 anos, olha só. E ele disse, os seus 2 anos estão pagos. Pensa na alegria. Aí, irmãos, eu comecei a fazer o Rema, aquela alegria recebendo a palavra, realidades da nova criação, justiça de Deus, família cristã, Cristo aquele que cura, unção, como ser guiado pelo Espírito, família cristã. Irmão, quanta palavra foi me encharcando naquele momento. E eu lembro muito bem quando chegou o dia da formatura, querido. Na formatura você já sabe, se você ainda não teve a oportunidade, venha na formatura desse ano, amém? Inclusive você vai vir com a beca azul, aleluia, amém? E eu lembro que quando chegou o momento, ele me ligou e disse, vem aqui no shopping rápido, que eu preciso falar com você. Quando eu cheguei lá era para comprar a roupa da minha formatura, você está comigo? E naquele exato momento, querido, chegou o grande dia e agora eu tinha que subir por uma escada, apertar a mão do diretor, pegar o canudo com a outra, e era uma foto que eu tinha que tirar também. Agora essa foto não dizia que eu iria ser envergonhado, mas dizia que tempo de preparação não é tempo perdido. Aleluia, amém? Tempo de preparação, diga tempo de preparação. Não é tempo perdido? Pois é. Eu lembro que eu fiz o Rema, meu irmão, e que alegria no meu coração. E eu posso dizer para você, eu assumi mesmo um compromisso de ser um guardião dessa palavra, porque quando eu desci aquelas escadas, aquele mesmo homem, ele me chamou, e tem um protocolo, né? Você sabe, já vai aprendendo, viu? Você tem que sair daqui e ir para a sua cadeira, amém? E quando eu estava ali, indo para a minha cadeira, ele me puxou e disse assim, ó, isso daqui é um presente para você. Quando eu abri minha primeira Bíblia de estudos, e ele disse, a mesma unção que repousa nessa escola, repousa sobre a tua vida, vá e pregue fé ao meu povo. Vou repetir para você, porque eu sei que isso é muito familiar no teu espírito. Vá e pregue fé ao meu povo. Irmãos, eu quero te dizer, eu tive a honra, o privilégio de começar a ensinar essa palavra muito jovem. Com 21 anos, irmãos, eu tive a oportunidade de já estar em sala de aula, ensinando. E eu quero te dizer uma coisa, Deus está despertando você para essa última chamada, para esse voo que está decolando, e você não pode ficar de fora. Amém? E eu tenho uma palavra no meu coração, irmãos. A gente está na matéria realidades da nova criação. E eu vim nessa noite, queridos, com um propósito de deixar o diabo bem nervoso. Aleluia, amém. Você está com sua Bíblia aí? Pegue ela, levante bem alto assim e diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora diga, diabo, saia do meio. Se não sair, eu vou passar por cima. Você crê nisso mesmo? Então dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Sabe, eu tenho algo para te ensinar essa noite, e às vezes eu tinha a impressão de quando eu ensinava isso para o povo de Deus, era mais ou menos quando a gente estava na escola e o professor vinha ensinar uma equação, uma conta ali de matemática, uma conta ali de álgebra, que a gente ficava pensando assim, rapaz, aonde que eu vou usar isso na minha vida? Ninguém nunca se perguntou, né? Aleluia, o professor ensinando física, mostrando aquelas fórmulas gigantescas, e você pensando assim, eu não vou precisar disso. Onde que eu vou utilizar isso na minha vida? E às vezes, irmãos, tem coisas que vêm para nos ensinar, e tem coisas que vêm para nos ensinar e nos despertar. Amém? E talvez ao ouvir você diga assim, mas qual é a aplicação na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou te ensinar uma equação de álgebra. Eu não vou te ensinar uma equação de matemática, mas eu vou te ensinar essa noite algo que pode deixar o diabo muito furioso com você hoje, mas em compensação você vai deixar ele muito nervoso, porque se você entrou aqui, irmão, desanimado, cabisbaixo, pensando em desistir, pensando em retroceder, você vai sair daqui, irmão, aleluia, para arrastar a cara do cão no chão. Amém, aleluia. Ezequiel no capítulo 28, no versículo 12, eu vou ler para ganhar tempo, amém? Ezequiel no capítulo 28, no versículo 12, diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13, estivesses no Éden, jardim de Deus. Versículo 14, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas,
tu andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. A Bíblia continua: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos nós sabemos, irmãos, que é uma profecia, e essa profecia está sendo referida e está sendo falada ali a respeito de Lúcifer. Aleluia! E a Bíblia não está narrando qualquer ser, a Bíblia está dizendo: olha, você era cheio de sabedoria, cheio de formosura, perfeito nos teus caminhos. Algumas versões dizem: tu eras o medidor daquilo que é perfeito. Então nós notamos que não está falando de qualquer ser, cheio de sabedoria, cheio de formosura, perfeito em seus caminhos. Aleluia! Mas a Bíblia diz que no decorrer do caminho um comércio surge no coração dele. E esse comércio, querido, faz com que ele peque. Nós olhamos para Isaías no capítulo 14, a partir do versículo 12, e a Bíblia diz o seguinte: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, dizia onde? Aleluia! O que é que estava dizendo em Ezequiel no capítulo 28, a partir do versículo 12? A Bíblia diz: um comércio surgiu no teu coração, e por isso você pecou, o seu coração se encheu de violência. E aqui a gente observa que comércio é esse. A Bíblia diz: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora preste atenção, grave isso. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante. Diga semelhante. Só mais uma vez, diga semelhante. Só para você gravar agora, diga semelhante. Então o comércio dele é esse daqui. Ele diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15 diz, o mesmo desfecho de Ezequiel no capítulo 28, no versículo 15 ele fala: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra? Aleluia! Está falando de quem? De Lúcifer. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que ele desejou foi: eu colocarei o meu trono acima das alturas. No Rema, quando nós ensinamos a matéria submissão e autoridade, é daqui que nós extraímos o princípio de rebelião. O que é rebelião? Rebelião é a insatisfação de estar embaixo, o desejo de ser igual ou estar acima. E é muito interessante porque esse princípio é extraído desse texto. Ele está insatisfeito de estar embaixo, ele quer ser igual ou ele quer estar acima. E contudo ele levanta ali uma vontade no seu coração dizendo: eu subirei acima das alturas das nuvens e ali eu colocarei o meu trono e eu serei, olha o desejo, olha o comércio, olha o anseio. Ele diz: eu serei semelhante a ele. Tem uma música, querido, que se cantava muito e se dizia assim: o que é que os anjos veem? E o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar e cantar santo? Na verdade será uma canção da eternidade. Nós cantaremos para sempre: santo, santo, santo é o Senhor. Mas é interessante porque a música pergunta o que é que os anjos veem, o que é que eles estão vendo que o fazem cantar santo. Querido, hoje conhecemos em parte, logo logo conheceremos face a face como somos conhecidos. Contudo, esse ser cheio de sabedoria, cheio de formosura, perfeito nos seus caminhos, não era qualquer um, mas ele olha para Deus e diz: querer, eu quero ser igual a ele. Diga assim: o meu Deus é o Deus. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura, aleluia, à medida do que é perfeito, mas ele olha e diz: eu quero mesmo é ser igual a ele. E a Bíblia diz: contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo.
O mesmo Jesus narra essa cena dizendo: ninguém me contou não, eu estava lá, eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Aí ele diz assim: eu porém não caí, eu desci. Aleluia, aleluia. Então o que é que acontece nesse exato momento? Lúcifer, ele é lançado fora, e quando ele é lançado fora, ele deixa de se chamar Lúcifer. Ele passa a se chamar diabo ou Satanás. Uma palavra que pouco crente gosta. É a segunda vez que eu estou falando a palavra diabo, e se eu falar a terceira, diabo! Aleluia! Talvez alguns até fiquem com medo, mas eu vou te dizer uma coisa, querido. A palavra diabo significa Satanás, diabo, aquele que é pelo avesso. Era luz, agora é trevas. E ele se torna também não mais Lúcifer, mas ele se torna agora o acusador dos irmãos. Na verdade, ele tem agora uma estratégia. Ele é quase como um promotor de acusação, cujo lema dele é: eu sei o que você fez no verão passado. Então deixa eu te falar uma coisa: se você ainda não foi acusado pelo diabo essa semana, é porque você não está fazendo direito. Porém, o papel dele agora é: eu sei o que você fez no verão passado. O papel dele é dizer quem você não é, o que você não tem, o que você não pode, te colocar para baixo. Contudo, quando ele é levado, lançado fora, e o próprio Jesus, como eu falei, narra essa cena, eu quero te falar algo especial que acontece. O céu não está em crise, o céu não está em pânico, Deus não está desesperado no trono. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele é lançado fora. Jesus diz: eu vi a Satanás cair do céu como um raio, eu não caí, eu desci. Quando ele é lançado fora, o céu não está em crise, o céu não está em pânico, Deus não está em desespero no trono. Pelo contrário, algo maravilhoso começa, e é sobre a história da minha vida, e é sobre a história da tua vida. O que é que começa ali? A Bíblia diz, Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, e antes de começar a narratória, eu quero te dizer que o irmão Reagan falava que nós podemos usar a nossa mente criativa para imaginar a palavra de Deus. Então, enquanto eu narro, você imagina, e a gente vai chegar num bom lugar. A Bíblia diz, Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Até que Deus disse: haja luz, e houve luz. Passou Deus então a criar todas as coisas, e a palavra que se repete ali é: haja, 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 haja. Mas tem um determinado momento, querido, que o diabo, eu acredito que como um ser espiritual, está observando tudo que Deus está fazendo. Deus não está em crise, Ele está ali criando. E quando isso acontece, tem um determinado momento que Ele para de falar a palavra haja. E na sua pluralidade, irmãos, Ele fala a palavra façamos. E você não entendeu errado, é Deus Pai, Deus Palavra, Deus Espírito Santo entrando com uma força motora para criar algo que até então não existia. E o que é que Ele está criando? Quando Ele para de falar haja e Ele diz agora façamos. Eu imagino toda a criação parando para entender o que vai acontecer naquele momento. Eu imagino toda a criação parando para entender o que Deus vai fazer. E sabe o que é que Deus faz? Ele olha, e eu acredito que o nosso Deus tem senso de humor mesmo. Porque o que Lúcifer disse foi: eu subirei sobre as alturas das nuvens, ali eu colocarei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus diz assim: agora façamos o homem. Aí ele diz assim: a nossa imagem. E depois ele continua: conforme a nossa semelhança. Aleluia! Deus usa a mesma palavra que o diabo usou para transferir o seu comércio. Ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus está criando o homem, Ele diz: façamos o homem. Façamos o homem, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te falar uma coisa: tem muito crente que diz assim: eu não vou me envolver com a igreja não, senão o diabo me persegue. Eu não vou evangelizar, senão o diabo me persegue. Eu não vou fazer o rema, senão o diabo me persegue. O diabo não te odeia pelo que você faz, ele te odeia porque quando ele dá uma boa olhadinha em você, meu amigo, aleluia, quando ele dá uma boa olhadinha em você, ele enxerga em você, querido, ele enxerga em você aquilo que ele queria ser, mas Deus deu de graça para você, irmão. Aleluia! Sabe o que foi que Deus fez? Ele diz: o que você está querendo ser não é para você não, mas tem um povo que eu vou criar.
E eu vou entregar de graça para eles. Deus entregou para mim, na minha mão e na sua, a imagem e semelhança. Então quando ele olha para você, ele diz, é igualzinho a ele. Pensa na raiva. Alguém pode escutar o que eu estou dizendo e automaticamente uma pergunta pode se levantar em você dizendo assim, afinal de contas, que história é essa? É só um comedor de feijão e de arroz? Eu também pensava assim, irmão. Mas é a Bíblia que pergunta e é a Bíblia que responde. E quando a Bíblia vai responder essa pergunta, sabe o que é que a Bíblia diz? Ela diz, quem é o homem para que dele tu te lembres? Ela está perguntando que muitos têm curiosidade de saber, quem é o homem para que dele tu te lembres? Ou o filho do homem para que tu o visites? Mas é a Bíblia que pergunta e é a Bíblia que responde. A Bíblia diz, todavia, um pouco menor do que Deus o fizestes, e de honra e de glória o coroastes. Deixa eu repetir para você, todavia um pouco menor do que Deus o fizestes, e de honra e de glória o coroastes. Então a Bíblia pergunta, mas é a Bíblia que responde, dizendo, olha, ele fez o homem um pouco menor do que Deus. Amém. Aleluia. E sabe o que é que acontece? Um plano se inicia no coração do diabo, e o plano é esse daqui, eu vou fazer a criação cair. Deus diz, de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia que você comer, você morre. Aí sabe o que é que o homem faz? O homem come. Morreu automaticamente na sua carne? Não, mas deixa eu te dar uma notícia. A maior tragédia que a humanidade poderia provar acontece ali, o homem morre no seu espírito. Perde a vida Zoe, ou a vida Zoé, que significa a própria vida de Deus. E quando o homem perde essa composição a qual o homem foi criado, não esqueça, o homem é criado espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Agora o homem está consciente, mas numa composição muito diferente. Ele está consciente da sua carne, dos seus sentimentos e por último do espírito. Deus diz, Adão, aonde você está? Ele diz, ouvi. Consciente dos 5 sentidos. Ele diz, tive medo, consciente das emoções. Depois ele diz, eu me escondi. Porque ele sabia, eu não estou mais na posição de justiça a qual o Senhor me colocou. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele sabia que não estava mais na posição de justiça. E quando você fizer o rema, você vai descobrir que existe uma matéria chamada justiça de Deus. E você vai descobrir que justiça é estar perante Ele, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia! Então o homem cai, e quando o homem cai, ele não está mais na posição de justiça, ele está ali perceptível das coisas naturais. Mas sabe que Deus não vai deixar isso de qualquer forma? E quando Deus vê essa situação, Ele improvisa ali no céu o primeiro tribunal da humanidade. E nós temos ali Deus como um reto juiz, nós temos o homem e a mulher como um réu, nós temos ali chegando, cheio de pompa, o diabo como um promotor de acusação, e as acusações eram graves. As acusações eram essas, a alma que pecar, essa morrerá. E aquele por quem você é vencido, dele te tornarás um escravo. Sabe o que é que o diabo estava querendo dizer? Adão pecou, ele me pertence, ele é meu e é escravo. E Deus, como um reto juiz, querido, ele apenas começa a bater o martelo. Porém, todos vocês já assistiram um filme de ação e sabem, quando alguém é preso ali, o que é que acontece? É dito, você tem direito de permanecer em silêncio. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. É assim ou não? Aí, por último, eles dizem, você também tem direito a uma ligação para um advogado de defesa. Aleluia. Deus sabia. O juiz está aqui, o réu está aqui, o promotor de acusação está aqui, porém... Aleluia. Porém, está faltando um advogado de defesa. Então Deus começa a dar as sentenças, e as primeiras sentenças que Deus dá já é suficiente para a gente sair daqui edificado. A primeira sentença que Deus dá é, Adão, maldita é a terra, não por minha, mas por tua causa. Alguns dizem, porque tem fome, porque tem sede, porque tem isso, porque tem aquilo. Bom, Deus entregou perfeito. Agora o homem deu a autoridade para o diabo pegou essa autoridade e trouxe tudo que ele tinha. Dentre essas coisas que ele trouxe está incluída aí miséria, enfermidade e morte. E quando isso aconteceu, querido, quando o diabo entra com isso, Deus dá essa sentença, Adão, maldita é a terra, que fique bem claro, ele bate o martelo e diz, por tua causa. Depois, irmãos, quem está ali é Eva, e ele diz, a partir de hoje se multiplicarão as tuas dores de parto. E enquanto o promotor de acusação está ali celebrando, o que ele não sabia é que a próxima sentença que o juiz ia dar era para ele. E sabe qual é a sentença, querido? A sentença é essa daqui, quanto a ti, serpente. Oh, aleluia! Quanto a ti, serpente, da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher, nascerá um, e ele vai esmagar a sua cabeça.
Sabe, querido, que o diabo sai dali entendendo, com entendimento suficiente para entender que ele era um diabo sem cabeça. Aleluia! A Bíblia tem uma conotação de cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa, o Senhor te porá sempre por cabeça e não por cauda. O que a Bíblia estava querendo dizer era, sabe o quê? Deixa o advogado nascer, que ele vai pegar a autoridade que você pegou de Adão, e você vai ver o que ele vai fazer com você. Aleluia! Agora, porém, até que isso aconteça, o juiz faz o quê? Entremos em recesso. Esse recesso causou uma confusão, de certa forma, muito grande, porque nós chamamos esse recesso de Velho Testamento. É onde o homem fica confuso, ele vai ler a Bíblia, não fez o rema, e ele fica, o Senhor deu, e o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. O recesso trouxe muita confusão, irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós entendemos que o recesso nada mais é do que uma revelação progressiva. Eu sei que você deve... Quem aqui aprendeu a dirigir num carro de câmbio manual? Né? E eu lembro, querido, que eu também fiz isso. E se tinha um caminho por aqui que era mais curto, e tinha um caminho por aqui que era mais longo, o mais curto tinha uma subida, o mais longo não tinha, eu ia pelo mais longo. Por quê? Eu que não ia querer fazer meia embreagem de jeito nenhum, né? Vai que eu erro ali e buzinam atrás de mim, que desespero. Até porque a gente tem a impressão que quando começar a aprender a dirigir, todo mundo está de olho na gente. Isso é o Satanás, né, pastor? Todo mundo quer saber como a gente estaciona. Parece que todo mundo anda com a placa para dar a nota. E a grande verdade, somos nós que estamos ali, entramos no carro, e aí, como é que faz? Vamos dirigir hoje, e o instrutor está ali, não, segurança em primeiro lugar, aprenda a pôr o cinto. Aí você, que aula chata, eu queria andar no carro. Aí depois, quando é na outra aula que ele te ensina a mexer um pouco, passar a primeira, vai soltando devagarzinho e você está lá. Passou a primeira, o carro no 12, fazendo aquele barulho estremecedor, e o instrutor, passa a segunda agora, a segunda, meu filho. E você passa a segunda nervoso, e depois passa a terceira, a quarta, a quinta, e agora como é que volta para a primeira? Mas depois você vai ficando bom naquilo, sabia? Você vai dominando a máquina, agora você passa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta... Depois você volta para a primeira, aí depois você manda mensagem no WhatsApp. Né? Aleluia. Dominou a máquina, está tão bom que agora está entrando em paralelo com outras coisas que nem deveria. Mas a grande questão, querido, é que é uma revelação progressiva. Você nem sabia fazer aquilo, mas você aprendeu. Quando ele diz assim, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, o que ele estava dizendo é, entremos em recesso até que o advogado nasce. Aleluia. Aí uma promessa é dada, que você escuta muito ela no Natal. Qual é a promessa? Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o domínio está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Emanuel, Deus conosco. Quem é que nasce? A Bíblia diz, no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos a beleza da sua majestade. A Bíblia diz, um povo que estava em trevas, viu grande luz. Quem é que nasce, irmão? Jesus. Habitando entre nós, assumindo aí pelo menos 2 processos. Que processos? Identificação e substituição. Mas deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Tem um determinado momento que Jesus está ali se identificando conosco. Então Jesus tem fome, Jesus tem sede, Jesus se cansa. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus cresce. A Bíblia diz que Jesus, quando desce, adquire para si uma vontade diferente da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Parece com quem? Estava se identificando comigo, estava se identificando com você. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No jardim do Getsemane ele ora. E ele ora dizendo o quê? Pai santo, se possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Mostrando mais uma vez que a vontade que ele tinha era diferente da vontade de Deus, e era por essa vontade que ele era tentado. Que vontade era essa? A vontade de não morrer. Agora, será que Jesus estava negando os cravos, os espinhos ou a cruz? Não, o que Jesus não queria provar, irmão, era da mesma morte que Adão provou. Porém, ele sabia, para abandonar o processo de identificação e assumir o processo de substituição, eu vou ter que passar pela mesma coisa que ele passou. Aleluia.
Aí Filipe chega para ele, enquanto ele está demonstrando o Pai para os homens, fazendo o que o Pai fazia, falando o que o Pai falava. Filipe chega para ele não conformado e diz assim: Senhor, vamos resolver isso. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus dá uma olhadinha para ele, e eu acredito que Jesus lembra de tudo que ele estava ensinando. Tudo aquilo que eu faço é aquilo que eu vejo o Pai fazer. Tudo aquilo que eu falo é aquilo que eu ouço o Pai falar. O que é que Jesus falava? Eu sou o bom, o bom, o bom, o bom, o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que é que Jesus falava? Se ele não poupou o seu único filho, não vos dará também todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade? Aleluia. O que é que Jesus falava, irmão? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O que é que Jesus falava? Vocês estão aí preocupados? Olhe para as aves que estão no céu, não semeiam, não juntem celeiro, contudo o vosso Pai celestial as alimenta. Não valei vós mais do que as aves que estão no céu? O que mais Jesus falava? Ele dizia: aí vem o príncipe desse mundo, e ele não encontra nada que é dele em mim. Ah, tem outra coisa. Eu vi a Satanás cair do céu como um raio, eu não caí, eu desci. Ah, só mais uma coisa: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Sabe o que é que ele está querendo dizer? Não me mistura com essa gentalha. Aleluia! Sabe o que mais, irmão? A Bíblia dizia: ele só fazia o que via o Pai fazer. A Bíblia diz: olha, andou Jesus por toda parte, fazendo o bem, 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 curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí chega Filipe e diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olhou e disse assim: Filipe, deixa eu te falar uma coisa. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe o que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer: teve um recesso aí. Jó podia saber passar a primeira, Isaías a segunda, Moisés até a terceira, mas eu sou aquele que estava com ele, eu conheço o carro todo, meu filho. A perfeita expressão de Deus habitando entre os homens. Querido, eu lembro uma vez que eu fui dar aula num lugar que eu não vou dizer o nome, porque o Brasil é pequeno demais, aleluia. Mas eu lembro que quando eu estava lá dando aula, o pastor chegou para mim e disse: você pode ir comigo amanhã fazer uma visita? E eu tinha entendido que quando o pastor pedia ajuda na visita, que ele queria reforço. Aleluia. Quando eu cheguei lá, irmão, eu me deparei com uma cena que eu nunca vi antes e nunca mais quero ver depois. Sabe que cena foi essa? Eu cheguei no quintal da casa, e no quintal da casa tinha uma jaula construída. Uma jaula mesmo de ferro, uma mulher de aproximadamente 48 anos de idade, despida, comendo ali, fazendo suas necessidades ali. Aleluia. E o pastor disse: o pior, que a opressão na casa é tão grande, está todo mundo adoecendo de um jeito terrível. Eu fiz: meu Deus do céu, naquela hora eu orei e disse: Senhor, seja lá o que o Senhor vai fazer, usa a vida desse pastor aí, desperta ele, para que ele possa ter ousadia, né? Fazer alguma coisa. E parece que Deus tinha ouvido minha oração, irmão. Por quê? O pastor disse: tira essa mulher da jaula agora. Pode tirar ela da jaula. Tiraram a mulher da jaula e disse: chama todo mundo. Era uma família de mais ou menos 11 pessoas. E ele disse: reúne todo mundo aqui. Agora eu fiz até hoje. Ele disse: vocês fiquem tranquilos que o professor Luan tem uma palavra para vocês. E naquele momento, com o coração acelerado, só passava uma coisa pela minha cabeça: o que é que eu posso dizer a esse povo para mostrar que Deus é inocente? Eu falei: tudo aquilo que Jesus falava é aquilo que ele ouviu o Pai falar. E o que Jesus ouviu o Pai falar era isso. Ele dizia: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Se ele não poupou o seu único filho, não vos dará também todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Tudo aquilo que Jesus fazia era vendo o Pai fazer. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz, Atos 10:38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Naquele exato momento, a irmã mais nova dela estava chorando, amassando a folha da Bíblia, dizendo: todo dia eu acordo de manhã
e eu pergunto a Deus, o que é que você quer me ensinar com essa enfermidade, a enfermidade que a minha irmã passa, e hoje você está entrando aqui para dizer que Deus não é o culpado? Eu disse exatamente ela, então quem é? Eu fiz, está claro, é o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ela, amassando a folha da Bíblia, ela disse assim para mim, chorando, Deus é bom. Como diz o nosso pastor, pode espalhar por aí que Deus é bom, querido. Aleluia, amassando as folhas da Bíblia. E ela dizendo, então Deus é bom. Rapaz, eu fiquei tão impactado com a revelação que caiu no coração dela, que sabe o que foi que eu disse? Não é que Deus é bom mesmo. A Bíblia diz, provai e veja. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele traz isso para gerar uma sede no coração do homem, porque ele anunciou ali na Santa Ceia que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos malfeitores e iria perecer. Mas a Bíblia continua dizendo que quando isso acontecesse, no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aleluia! Se você for no túmulo de Maomé, querido, está escrito lá, Maomé morreu. Se você for no túmulo de Buda, está escrito, Buda morreu. Mas se você for no túmulo de Jesus, tem uma placa lá. E o que está escrito é, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele abandona o processo de identificação, ele entra no processo de substituição. A Bíblia diz que Jesus vai para a cruz, cita o Salmo 22, dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? E quando isso acontece, Jesus ele imita Adão, morrendo primeiro aqui e depois ele morre fisicamente. Olha que processo interessante, Adão morreu no seu espírito, morreu fisicamente. Jesus vai para a cruz e Jesus sabia, maldito seja, Gálatas 3,13, maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Então quando ele vai para a cruz e ele se deixa ser pendurado, ele imita o processo de Adão, assumindo ali a substituição. E quando ele substitui, eu quero dizer para você algo que eu quero que você preste atenção. Tudo que você imaginar de doença, aleluia, tudo que você imaginar de miséria, tudo que você imaginar de enfermidade, de morte, estava sobre ele. E naquele exato momento, irmão, algo maravilhoso acontece. Ele está olhando para o processo de Adão e ele está entrando no processo de substituição. Jesus morre, ao terceiro dia algo acontece. Parece que o tribunal vai conferir o que é que está acontecendo. Aleluia. Quando o primeiro morreu, o tribunal disse, é mesmo, é culpado. E o diabo sai feliz. Bora, a alma que pecar, essa morrerá. Aquele por quem você é vencido, dele te tornarás um escravo. Mas me parece que quando Jesus morre, o tribunal vai dar uma olhadinha nas acusações. Aleluia. Vamos olhar, qual é a culpa? Qual é a culpa? Qual é a culpa? Qual é a culpa? E parece, irmão, que o diabo ele não está conseguindo puxar nada. Aleluia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e nenhuma delas ele pecou. Então quando a justiça dá uma olhadinha na vida dele, o que grita é um brado, dizendo assim, inocente. Quando esse brado de inocência é dado, um poder sai do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando esse brado de inocência é dado, um poder sai do trono de Deus. Esse poder vai até onde Jesus está. E irmãos, mais uma vez eu te digo, imagina a sua mente criativa para tentar traduzir esse momento. Jesus ali, mas o poder vindo do trono coloca Jesus vivo novamente. E irmãos, eu gosto de uma música do Diante do Trono que diz assim, e no meio da festa o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, a vida volta para ele. Aleluia. Se você entendeu o que eu estou falando, irmão, você pode sair daqui curado. Se você entender o que eu estou falando, você pode sair daqui curado hoje. Aleluia. Você não lembra? Você não lembra, irmão? João no capítulo 3, no versículo 16, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Mas João, o mesmo capítulo, no versículo 14 e 15, Jesus está fazendo um comparativo. E ele diz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é que eu acho interessante nisso? Eu acho interessante porque Moisés era uma tipologia de Cristo. Ele olhou para o povo e disse, há de se levantar no meio de vós um varão semelhante a mim. Aí sabe o que é que acontece? O povo começa a ser picado por serpentes abrasadoras, começa a perecer de pelo menos 3 coisas: miséria, enfermidade e morte. Aleluia. Quando o povo começa a fazer isso, Deus diz, levanta o símbolo da maldição. Quem olhar para a serpente e entender, aleluia, quem olhar para a serpente e entender que ela está paralisada. Você não entendeu, não? Quem olhar para a serpente e entender que ela está paralisada. Quem olhar para a serpente e entender que ela está paralisada, vai ser curado instantaneamente, querido. Deixa eu te dizer, aí Jesus diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, ele diz, quando eu for para a cruz, eu vou atrair todos para mim. Eu sei, irmãos, não tem nada errado com usar a cruz, mas melhor que usar a cruz é entender a mensagem que está por trás dela. E a mensagem que está por trás dela é uma. Ele morre. Agora ele imita o processo de Adão. Quando a justiça busca a culpa, não encontra. E não encontrando a culpa, o poder de ressurreição, que a saber, a Bíblia diz que é o mesmo poder que opera em mim e em você. Esse poder de ressurreição vai até onde Jesus está, coloca Jesus de pé. Vivo, erguido. E logo em seguida, irmão, sabe o que é que acontece? Aleluia, eu fico imaginando aquele túmulo com uma pedra ali. E eu fico imaginando aquele corpo. Mas sabe o que é que eu fico imaginando também? Aqueles olhos abrindo. Levantando, pegando o lençol e dobrando. E segundo a sua cultura era, se eu estou fazendo isso aqui, significa que eu vou voltar. Oh, aleluia. Irmãos, é interessante, pensa comigo. Olha o que é que está acontecendo. Quando ele vai para a cruz, quem entende a mensagem que está por trás da cruz sabe que é redimido da miséria. Ih, você não entendeu não. Redimido da miséria. Irmão, era o que o pastor Bud pregava, era o que o irmão Reagan pregava, é o que o pastor Joselito prega. Você é redimido da miséria, você é redimido da enfermidade e você é redimido da morte. Aleluia! Não deixe isso apagar, irmão. Nós não estamos aqui, como o nosso pastor diz, para inventar a roda já gira. E o que a roda nos ensinou é, não importa quando o diabo usa o fator tempo para justificar o fator não tem mais jeito. Enéas, 8 anos na cama, um encontro com Jesus, ficou de pé. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando, um encontro com Jesus, ficou de pé. A filha de Abraão, 18 anos enferma, um encontro com Jesus, ficou de pé. O homem junto ao tanque, 39 anos ali, um encontro com Jesus, ficou de pé. O que é que você está querendo dizer? Não deixa o fator tempo. Não deixa o fator tempo falar para você que não tem jeito. Ah, professor, você não sabe o que está acontecendo, a minha empresa está falindo, a minha empresa está quebrando. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, não seja ignorante quanto aos caminhos mentais que o diabo utiliza para acessar a tua mente. Eu gosto quando o Rick Renner fala sobre isso, porque ele diz, não seja ignorante. Quanto a Bíblia fala, não seja ignorante quanto às astutas ciladas do diabo. O Rick Renner fala, não seja ignorante quanto às astutas ciladas do diabo. Quanto aos caminhos mentais que ele utiliza para acessar aqui. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nada pode parar você. Nada pode paralisar você. Agora, Jesus, ele ressuscita. Aleluia, eu vou ter que te dizer isso. Sabe por que eu estou falando, irmão? Porque tem muita gente aqui que não entendeu ainda que o poder que o diabo tem é da sugestão. Ele sugere para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, as verdades que nós pregamos aqui são as mesmas que vão manter você livre. Quais são as verdades? Você é redimido da miséria, redimido da enfermidade, redimido da morte. Até então Jesus era o unigênito, irmão, o unigênito. Mas quando ele ressuscita,
Eu já vi Jesus sendo confundido na figura de um carpinteiro, de um glutão, de um beberrão. Os homens olhando e falando isso. Mas eu nunca vi Jesus ser confundido na figura de um jardineiro. A mulher vai procurar o corpo de Jesus, está o anjo lá dizendo: mulher, por que você busca dentre os mortos? Por que você está buscando dentre os mortos aquele que está vivo? Ela ainda não tinha entendido aquilo, sai procurando e de repente ela enxerga um jardineiro. Querido, eu digo que Deus fez de propósito. Porque naquele exato momento, ele olha para aquela mulher, chama ela pelo nome. Você viu a diretora falando que Deus está chamando você pelo nome hoje? Aleluia. Chama ela pelo nome. Ela reconhecendo dele diz: Rabone, o meu Senhor ressuscitou. Ei, meu irmão, nesses dias eu quero declarar sobre a tua vida. Eu não sei qual é a sugestão do diabo, mas o poder de ressurreição vai entrar nesses dias e vai colocar de pé aquilo que o diabo está dizendo que não tem mais jeito. Oh, aleluia! Aleluia. Eu não sei o que o diabo está dizendo que não vai acontecer, mas eu quero dizer para você: vai acontecer! Vai acontecer! Aleluia! Você sabe, irmão, que tem coisas na nossa vida que às vezes a gente tem que parar de se conformar com elas. Aleluia, 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 aleluia. Cheio. Aleluia. Tem gente aqui, irmão, você deveria estar dando um salto dessa cadeira, porque Deus está respondendo o que você perguntou hoje. Irmão. Jesus ressuscita, chama aquela mulher pelo nome. Eu acredito que ele apareceu ali como jardineiro de propósito. O que ele estava querendo dizer era, sabe o quê? Foi no jardim que você perdeu a posição de justiça, foi no jardim que você perdeu a autoridade, foi no jardim que você perdeu a comunhão plena, mas o jardineiro está aqui para colocar a presença de volta. Aleluia! Aí o que é que acontece? Irmão, presta atenção nisso. Olha o que é que acontece nesse momento. Ele aparece, os discípulos com medo. Ele aparece ali e diz: Pai, seja convosco. Quando ele diz Pai, seja convosco, ele diz assim, presta atenção: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre ela. Deus disse: haja luz. Depois Deus pega e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pega o homem, cria o homem, sopra no homem. Jesus aparece, diz: Pai, seja convosco. E a cena do sopro se repete. Ele diz: recebam do meu espírito. Tudo que o diabo não queria era ver essa cena se repetindo, porque até então ele era o unigênito, mas agora passou a ser o primogênito. E eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Você acordou para dar dor de cabeça ao diabo, rapaz? Você acordou para dizer para ele: aleluia! Tem gente aqui que o diabo está dizendo: esse ano não é o seu não. Mas você tem que aprender, irmão, a se colocar de pé por dentro, agarrar a palavra e falar: as verdades que me libertaram são as mesmas que vão me manter livres. Tem gente aqui, irmão, que você precisa voltar para a sala de aula, ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e de novo, e de novo. Aleluia! Olha o que acontece. Era o unigênito, mas quando ele faz isso aqui, recebam do meu espírito, o diabo vê se repetindo a cena onde Deus criou o homem. Quando o diabo vê essa cena se repetindo, ele sabia: rapaz, eu estou em apuros. Era um, agora são muitos.
Aleluia! Como se não bastasse, irmão. Ele ainda diz assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que cena linda, meu irmão. 120 pessoas reunidas. A Bíblia diz: e veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e se via repartida sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ele era o unigênito, ele era o primogênito, se tornou o... Ai, meu Deus. Ele era o unigênito, se tornou o primogênito. Não é assim? Agora, irmão, vamos combinar uma coisa. Só tem 3 personagens na Bíblia que é narrado numa posição de justiça. O primeiro era Adão, porque ele estava perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. O segundo era Jesus, porque ele estava perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Agora o terceiro, irmão, é eu e você. Aleluia. Nós estamos perante Ele, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia. Irmão, há quem possa dizer, há quem possa falar: o que isso muda na minha vida, se sou o pecador justo? Número 1, eu quero te dizer: não se planta uma semente de melancia para nascer uma jaca. Jesus disse: se a semente cair e permanecer só, se não morrer, permanece só, mas se cair e morrer, dará fruto. Não se planta uma semente de melancia para nascer uma jaca. Não se planta um justo para nascer pecador. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Por que isso é importante? Porque quando você entende que está numa posição de justiça, você vai lembrar o que aconteceu com Jesus. O que foi que aconteceu? Ele está andando ali. Eu tenho certeza que um dos salmos que você conhece muito bem, além do 91, é o Salmo 23. E a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz sentar, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas. Ele prepara uma mesa na presença. Ele prepara uma mesa na presença, não é na ausência. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. E eu amo quando a Bíblia fala de mesa, porque Jesus está andando, uma mulher para ele diz: a minha filha precisa de cura, a minha filha precisa de libertação. Ele diz: eu não posso pegar o pão que está na mesa, lançar para os cachorrinhos. Ela diz: não tem nada não, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí sabe o que acontece? Quando ela diz: os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa, ele disse: então receba cura e libertação. E eu digo: se cura e libertação é a migalha que cai da mesa, hoje você tem um banquete preparado para arrastar a cara do diabo no chão, irmão. Escuta isso. Essa semana, acredite, irmão, é semana de milagres. Você vai receber boas notícias. Vão vir do norte, vão vir do leste, vão vir do oeste, vão vir do sudeste. Boas notícias estão chegando, batendo na tua porta. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: no lugar da vergonha, dupla honra. Só para finalizar, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eu lembro, meu irmão, um pastor nosso, ele estava viajando, esqueceu de pôr gasolina no carro. E ele gostava muito de carro, entendia muito de carro, não fez de propósito, e ele foi confessando a palavra: pai, obrigado, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Humanamente é impossível, mas eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Humanamente é impossível, mas eu vou chegar onde eu tenho que chegar. E quando ele foi chegando perto de uma cidade, que ele foi subindo, ele viu uma venda de fruta, irmão. Automaticamente ele parou, deu ré e disse assim: onde é a próxima cidade? Aí falaram para ele: você está com muita sorte, vai subir aqui, quando descer é a cidade que tem um posto. Ele disse: glória a Deus. Ele subiu, quando ele foi descendo, que chegou naquela cidade, pertinho do posto, o carro apagou. Ele disse: Deus, eu não criei até aqui, eu não confessei até aqui para ter que descer desse carro e empurrar. E Deus falou para ele: a distância que falta para você chegar é a mesma distância que você utilizou para dar ré. Ele disse: Ele disse: quem crê não dá ré, filho. Quem crê não dá ré. Quem crê não dá ré, irmão. Oh, mas não aconteceu ainda. E daí?
A gente tem que aprender, irmão, a ser do contra. Muitas vezes quando o diabo fala, aprender a ser do contra, sabe o que isso significa? O diabo olhou, irmão. Aleluia. Pega aí sua ceia. Sabe, irmão, eu sou fruto de um graduado alumni que olhou e disse: eu sou tão grato por essa palavra. Eu queria que rapidinho todo mundo sentasse de novo. Aleluia. Eu sou fruto de um graduado, irmão, que disse assim: eu sou tão grato por essa palavra, tão grato, que eu vou sair de casa hoje, eu vou escolher um aluno. E sabe o que é que vai acontecer? Eu vou pagar os 2 anos para ele, porque essa palavra que mudou a minha vida, aleluia, vai mudar a vida dele também. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você que não fez o rema, eu queria que só que você ficasse, não é para vir aqui não, só fica de pé. Você que não fez o rema ainda, fica de pé e tem vontade de fazer, aleluia. Não fez e tem vontade de fazer, fica de pé. Olha aqui, desse lado tem pessoas que não fizeram o rema, tem vontade de fazer. Aqui tem pessoas que não fizeram o rema. Lá atrás tem, aqui tem também, aqui tem. Lá atrás tem muitas pessoas também. Eu quero que você, que é um graduado do rema, amém? Você que é um graduado do rema, já é um alumni, dê uma olhadinha nessas pessoas. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um voo para completar. Aleluia! Quem crê, irmão? Eu creio também. Aleluia! E eu vou logo dizendo, a minha diretora está aqui, e eu vou logo dizendo uma coisa: uma matrícula já é minha. Amém? Agora, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou dizer para você, irmão, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha nessas pessoas. E se eu fosse você, eu investia em uma delas. Porque você vai ver essas pessoas florescerem com a mesma palavra que você floresceu. Amém? Agora, sem mais delongas, irmãos, eu quero que você pegue aí o seu cálice. Eu quero que você pegue aí. Nós temos ali um stand do rema. Você pode ir lá, irmão, procurar a diretora, toda a sua equipe do voo 450. Aleluia. E você pode, irmão, aleluia, investir na vida de uma pessoa para que essa pessoa faça o rema, amém? Por que você está falando isso? Irmão, eu sei o que o rema fez na minha vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Você está aí com o pão? Você está com o cálice? Antes de fazer a ceia, irmão, eu queria agradecer mais uma vez ao pastor. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Eu estou fazendo essa ceia aqui, irmão, com muito temor e com muito tremor. Amém? Mas eu sei de uma coisa, eu tenho uma palavra para te liberar com essa ceia aqui. Aleluia. A Bíblia diz que na noite que foi traído, tomou do pão. E tendo partido e dado graças, ele disse: comam, esse é o meu corpo, moído em favor de vós. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus está ali na substituição, ele imita Adão. Ele morre na sua carne, ou melhor, ele morre no seu espírito, subsequente morre na sua carne. Quando a justiça analisa e vê que não tem culpa, ele ressuscita no espírito. Depois ele ressuscita na carne. Você entendeu a conta? Ele vai para a substituição e imita Adão. Morre primeiro no espírito, depois na carne. Mas quando ele está ali, a justiça analisa e ele ressuscita primeiro no espírito, depois ressuscita na carne. É interessante, irmãos, que Jesus imitou o processo de Adão, agora a gente imita o dele. Porque a gente ressuscitou primeiro no espírito. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma música que eu gosto demais. Ela diz assim: quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. Vou repetir para você.
Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir aos céus. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em um corpo de glória. E em uma só voz, a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. Porque, irmão, quando aquilo que é mortal... aleluia, não vai... Está pertinho. Aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade, e aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Mas, irmão, enquanto isso não acontecer, eu vou continuar, e você também, mostrando para o diabo que tem gente aqui para dar trabalho a ele, irmão. Esse é o meu corpo moído em favor de vós. Depois ele diz: esse é o meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança. Ele disse: o meu sangue derramado em favor de vós. Depois ele diz: façam isso todas as vezes em memória. Você vai ter uma matéria chamada aliança de sangue. Você vai ver que é um memorial mesmo. Mas esse memorial é assim, ó, até que ele venha. Diga assim: uma ceia a menos. Diga assim: Maranata. Aleluia. Eu quero que você participe do corpo, sabendo que você é curado. Eu quero que você participe agora do cálice, sabendo que essa semana é uma semana de milagres e boas notícias. A Bíblia diz: e depois de haver ceado, aleluia, eles foram tomados de grande alegria. Oh, aleluia! Oh, aleluia!